Agora escuta essa. As botijas de ouro de seu Eusênio não estavam com qualquer cangaceiro, nem com qualquer bandido, não. Elas estavam bem guardadinhas na delegacia. E o que é pior, quem ficou com elas foi o coronel. Mas quem ia achar? Que Lampião ia descobrir onde estava esse tesouro? Aquele dia no sertão parecia como qualquer outro. O sol estourando no céu, quente como uma brasa, e o vento levantando a poeira dos mandacaros. Mas no meio daquele calor danado, uma história de ouro e vingança estava prestes a virar o rumo das coisas. Seu Eusênio não era qualquer pessoa, não. Ele tinha 3 fazendas que eram um verdadeiro império. Levava verdura, carne e leite para toda a região. Homem respeitado, sabido e com uma fortuna guardada. 2 botijas de ouro que valiam mais do que todo o mercado da cidade. Mas por trás daquelas botijas tinha uma tragédia. Há uns anos, uma gangue de bandidos invadiu a casa de seu Eusênio e levou as botijas de ouro. A tal gangue foi cruel e no meio do roubo, seu Eusênio levou um tiro e não resistiu. Ele morreu sem saber o que havia acontecido com seu tesouro, deixando um rastro de dor e indignação. As botijas de ouro sumiram, e quem ficou com a história foi só o lamento. Mas o sertão tem suas reviravoltas, né? O coronel, que não é bobo e sabia da importância dessas botijas, passou anos atrás de informações. E, por fim, descobriu o paradeiro delas. Isso mesmo, as 2 preciosas botijas de ouro estavam guardadas. Lá, sob a proteção de quem deveria ser a última linha de defesa da lei. O coronel, com o orgulho e o peito estufado de quem manda no pedaço, não pensou 2 vezes. Armou o bando e foi para cima. Invadiram o bar do Tonho, onde os ladrões estavam escondidos, e o tiroteio rolou feio. Aquilo foi fogo no feno. Mas o coronel levou as botijas e as escondeu de novo, achando que agora sim a justiça estava feita. Mas o sertão sempre tem mais surpresas. A notícia espalhou rápido. O coronel tinha as botijas de ouro. Mas o coronel não sabia de uma coisa. O verdadeiro dono das botijas, Lampião, não ia deixar isso barato. Lampião soubera do ouro escondido e não estava nem aí para o coronel. Ele queria as botijas e sabia que, para ele, poder estava dentro daquelas 2 peças douradas. Antes de contar o desfecho dessa história, quero mandar um abraço a todos os amigos que aparecem todos os dias aqui no canal. Um abraço para a Andréia, que nos assiste de Rio Verde, Goiás. Abraço para o Milton, de Brasília. Para o Altamir, do Maceió das Alagoas. Marciano, do Ceará, e também para a amiga Maria Santos, que está nos assistindo de Madrid, na Espanha. Se você também quer receber um abraço, é só deixa o like, se inscrever no canal Sangue no Sertão e conta pra gente de onde você está assistindo esse vídeo. Vamos ver de que canto do Brasil ou no mundo. O sertão é um lugar onde o homem aprende a esperar pelo pior. E Lampião, ele sabia que o pior sempre chega. E quando o rei do cangaço soube onde estavam as botijas de ouro, a história de vingança se tornou questão de honra. Lampião sabia que a guerra no sertão não era só de bala e pólvora, era de mente, estratégia e, acima de tudo, poder. E a botija de ouro de seu Eusênio, meu amigo, era mais que um tesouro. Era a chance de Lampião reafirmar quem mandava. Não era só pelo ouro, mas pela honra, e isso era algo que ele jamais deixaria escapar. Assim que soube que o coronel tinha conseguido, de algum jeito, pôr as mãos nas botijas de ouro, a decisão foi tomada. Era hora de fazer a sua parte. Lampião reuniu o bando. Nada de aparecer na cidade com um exército inteiro, não. Cangaceiro. Que é cangaceiro sabe que a astúcia vale mais que a força bruta. O bando se espalhou, cada um com a missão de observar o movimento do coronel e da delegacia, e também os caminhos que levavam à cidade. Não tinha pressa, mas o planejamento era como a palma da mão. Tudo tinha que sair perfeito, sem erro. O coronel não ia saber o que pegou em sua vida. Lampião, com seu olhar ardente e mãos sempre afiadas como faca de serra, sabia que aquela botija de ouro ia ser a chave para mais uma vitória, mas também sabia que o jogo ia ser duro. O coronel não era qualquer um, e a delegacia, bem, aquela era uma fortaleza. Enquanto o bando de Lampião se espalhava pela noite quente do sertão, ele se preparava mentalmente para o ataque. A noite sempre trazia consigo uma sensação estranha no sertão.
a quietude antes da tempestade. Mas ao contrário de muitos, Lampião sabia usar o silêncio como arma. Ele não ia chegar atirando por aí. Primeiro a paciência, depois a ação. E o coronel? Bem, o coronel estava na delegacia, achando que tinha feito tudo certo, guardando as botijas como se aquilo fosse o fim da história. Mas nem imaginava o que estava vindo. A paz que ele sentia era só uma falsa ilusão, como o sertão pode ser, calmo por fora, mas prestes a explodir por dentro. O silêncio foi quebrado por um barulho de cascos no chão seco. O vento cortava com força, e a noite parecia ter uma tensão elétrica, como se algo estivesse prestes a acontecer. Lampião estava chegando. A noite caiu, quente e seca, como uma faca afiada cortando o sertão. No horizonte, Lampião vinha com o bando e ele sabia. O coronel estava jogando seu jogo, mas o cangaço sempre tem a última palavra. A escuridão do sertão não era apenas a falta de luz. Ela trazia consigo o peso das histórias não contadas, o medo das almas perdidas e, no caso de Lampião, o cheiro da vingança no ar. A noite estava calma, mas o vento anunciava algo grande, algo que nos próximos momentos mudaria o destino de muita gente. Lampião, com sua astúcia afiada, sabia que a delegacia era um lugar de força, mas também de vulnerabilidade. Se ele quisesse pegar as botijas de ouro, teria que agir com inteligência e paciência. Não ia sair atirando que nem maluco, não. Cangaceiro não é burro. Cangaceiro é estrategista. Aquela noite não era para tiros no escuro, era para uma ação certeira. Lampião não queria apenas pegar o que era seu. Ele queria humilhar o coronel. Mostrar que, no fim das contas, quem manda no sertão é ele. E ninguém, nem a força da lei, conseguiria tirá-lo do comando. O bando se aproximou da cidade com cuidado. Cada passo dado, cada movimento feito, era para não chamar atenção. Os homens de Lampião sabiam que, se fizessem barulho demais, o coronel ia se preparar. Por isso a estratégia era simples: chegar na surdina, invadir a delegacia e levar as botijas de ouro de volta para o cangaço. O coronel, que acreditava estar seguro atrás das paredes da delegacia, não imaginava que sua proteção era um castelo de areia. Quando ele menos esperava, os cascos dos cavalos soaram na madrugada como um aviso. O bando de Lampião estava ali, na porta da sua casa, e a tempestade estava prestes a cair sobre ele. Os homens do coronel estavam confiantes, acreditando que, por estarem na cidade e com o apoio da lei, poderiam se proteger de qualquer ataque. Mas nada os preparava para o caos que estava prestes a se instaurar. Lampião e seus homens não chegaram com palavras. Eles chegaram com tiros. A batalha foi rápida, brutal e, como sempre, sem piedade. As balas voavam. O som dos rifles e pistolas ecoava pelas ruas desertas, e o silêncio da noite foi rasgado por gritos de dor e desespero. O coronel, que até aquele momento se achava o rei da cidade, percebeu tarde demais que não tinha como vencer aquela batalha. Lampião já estava dentro, e a sua vitória era certa. O coronel e seus homens que tentaram resistir foram rapidamente desarmados e as botijas de ouro foram recuperadas. Lampião, com um sorriso vitorioso no rosto, sabia que não só havia recuperado o que era seu, mas também que sua lenda continuaria a crescer. E o coronel? Bem, ele agora fazia parte da história de derrota e humilhação no sertão. O cangaço tinha vencido mais uma vez. No sertão, a honra vale mais que a vida, e ninguém sabia disso melhor do que o coronel. Quando viu que as botijas de ouro estavam nas mãos de Lampião, soube que seu reinado de poder havia chegado ao fim. Mas, como todo homem de lei, ele não ia se entregar sem luta. O coronel, apesar de toda sua força e influência, não era tolo. Sabia que aquela derrota não seria fácil de engolir. As botijas de ouro não eram apenas ouro, eram um símbolo de poder, e perder aquilo significava perder o respeito de todos os seus aliados e a confiança da sua gente. Ele havia perdido a batalha, mas não estava pronto para perder a guerra. Depois da invasão, o coronel foi levado à cidade de cabeça baixa, como um cachorro que apanhou na rua. Mas, dentro dele, queimava uma chama de vingança. Ele sabia que Lampião não ia embora tão fácil assim. Não podia.
Lampião era um cangaceiro, mas o coronel era um homem da lei, e a lei no sertão não podia ser desafiada sem consequências, nem que tivesse que pagar o preço com sua vida. Com o rabo entre as pernas, o coronel reuniu seus homens e começou a planejar a próxima jogada. Ele sabia que não poderia enfrentar Lampião de frente, não sem a vantagem de ter mais homens e mais armas. Mas no sertão, os homens não eram apenas feitos de pólvora e chumbo. Eles também tinham astúcia, e o coronel sabia muito bem como usar isso. Ele se aliou a outros coronéis, e até com alguns homens da cidade, que estavam dispostos a ajudar na vingança. O jogo estava só começando, e mesmo com as botijas de ouro em mãos de Lampião, o coronel não ia se entregar. Para ele, a honra do sertão não estava nas mãos de um cangaceiro, mas sim nas dele. O coronel tinha um plano e esse plano não ia ser simples de derrubar. No entanto, Lampião não era nenhum bobo. Ele sabia que o coronel ia tentar algo. Afinal, no sertão, todo homem de poder se acha imortal. Mas Lampião sabia que, quando se trata de guerra, todo poder tem seus limites. E por mais que o coronel tentasse puxar a corda, ela só ia se esticar até o ponto de ruptura. O sertão estava prestes a ferver mais uma vez. O coronel, agora com sua honra manchada e seus planos de vingança, se preparava para o que ele achava que seria o último confronto com Lampião. Ele não sabia, mas seu destino já estava selado. Lampião não era um homem que se deixava vencer por planos baratos. O coronel achava que poderia mudar o jogo, que poderia virar a mesa contra Lampião. Mas o sertão tem uma regra que ninguém pode ignorar. O cangaceiro é um homem que vive pela coragem e pela vingança, e ninguém conhece melhor essa regra do que Lampião. A tensão no sertão já estava mais quente do que o sol do meio-dia. O coronel, depois de juntar seus homens e fazer alianças com quem podia, estava convicto de que poderia dar o troco em Lampião. Mas, como sempre acontece com os arrogantes, ele estava subestimando o rei do cangaço. Lampião sabia muito bem que o coronel e seus aliados iam tentar alguma coisa. Não seria fácil, mas o cangaceiro não tem medo de confronto. Ele tinha em mente que, no fim, o sertão seria um palco de batalhas, algumas perdidas, mas a maioria sempre ganha com suor, coragem e, claro, sangue. A guerra entre o coronel e Lampião estava se desenrolando como um jogo de xadrez. O coronel sabia que, se não tomasse uma atitude logo, perderia de vez o controle da cidade. Mas Lampião, com sua inteligência astuta, já sabia que, por mais que o coronel tentasse dar o troco, ele não teria a vitória fácil que tanto imaginava. Lampião reunia seu bando, e a cada reunião seu plano tomava forma. O coronel, com sua visão estreita de poder, pensava que podia capturar o rei do cangaço com um simples ataque. Mas Lampião sabia que no sertão nada é simples, e quem subestima, o inimigo acaba pagando o preço. Quando o coronel decidiu partir para o ataque, não imaginava que Lampião e seus homens já estavam à espera. Não era só mais uma emboscada qualquer. Era um movimento de guerra, com cada homem do bando preparado para dar a vida pela vitória. Lampião, com sua liderança imbatível, sabia que o momento de atacar havia chegado. A madrugada, quente como um forno, foi marcada pelo som de cascos e gritos no sertão. O coronel, com seu exército armado, avançava em direção à toca do cangaceiro, achando que pegaria Lampião de surpresa. Mas, como sempre, o cangaceiro estava um passo à frente. Quando os homens do coronel chegaram na emboscada, foram recebidos com o estrondo das balas de fogo. As balas cortavam o silêncio da noite e ecoavam pelos barrancos secos, como um aviso de que o poder não era mais deles. Lampião e seu bando lutaram ferozmente, e em poucos minutos, o coronel viu sua armada desmoronar diante da força do cangaço. O coronel tentou fugir, mas não tinha mais forças. Ele sabia que o sertão não perdoava quem perdia a honra e a batalha. Lampião, com um sorriso sarcástico no rosto, observava o coronel sendo capturado, e sua missão estava finalmente cumprida. As botijas de ouro de seu Eusênio, agora, estavam mais seguras do que nunca. Lampião sabia que a vingança não era apenas uma questão de roubar e correr. Ele tinha algo mais importante em mente: mostrar a quem quisesse ver que, no sertão, quem manda é o cangaço. O coronel, de cabeça baixa e coração apertado, sabia que não havia mais escapatória. A humilhação de ter perdido as botijas de ouro para Lampião
e ainda ser derrotado em sua própria guerra, estava marcada para sempre em sua alma. O que ele não entendia, no entanto, era o verdadeiro motivo de Lampião ter vindo atrás dele. Não era só o ouro, não. O ouro era simbólico, claro, mas o que Lampião queria mesmo era a honra. O coronel, ao se apoderar das botijas de ouro de seu Eusênio, estava mexendo com algo que o cangaceiro jamais deixaria barato. A honra não se compra com dinheiro, mas é paga com sangue, e Lampião sabia disso como ninguém. Quando o coronel foi finalmente capturado, o bando de Lampião fez uma parada estratégica. O cangaceiro sabia que, em um sertão como aquele, não bastava simplesmente derrotar o inimigo. Era necessário mostrar que a sua palavra tinha peso, e sua justiça era mais cruel do que qualquer outra. Lampião mandou que o coronel fosse levado até um campo aberto, onde, cercado por seus homens, ele enfrentaria seu destino. O coronel, ainda com a coragem de quem achava que poderia resistir, tentou se erguer, mas sabia que sua batalha estava perdida. Ele olhou para os olhos de Lampião e viu ali o olhar de um homem que não tinha medo de nada. E naquele momento, ele soubera que o sertão nunca seria mais dele. "Você acha que pode quebrar a lei do sertão com uma simples delegacia, coronel?" disse Lampião, com a voz seca e dura. "Aqui quem manda sou eu, e quem mexe com as botijas de ouro, mexe com a minha honra." O coronel tentou resistir, como se ainda tivesse algo a dizer, algo para salvar sua vida. Mas não havia mais escapatória. Lampião, com o olhar fixo no coronel, fez um gesto simples com a mão. E como um golpe certeiro, seus homens seguiram a ordem. A justiça de Lampião não era feita com palavras, era feita com ações. E quando ele dava a sentença, ela era final. Lampião se afastou lentamente, sem olhar para trás. A verdade é que, para ele, a vingança não significava fazer sofrer para ver o inimigo em dor. Significava mostrar quem realmente mandava no sertão. Com o coronel agora derrotado e as botijas de ouro de volta ao cangaço, Lampião e seu bando seguiram em frente, sem olhar para o passado. No sertão a vida é curta, mas a lenda de Lampião nunca deixaria de crescer. A vitória de Lampião não foi apenas sobre o coronel ou sobre as botijas de ouro. Foi sobre o próprio sertão, e a cada passo que ele dava, o vento parecia sussurrar que ninguém sairia ileso de uma luta com o rei do cangaço. A vitória de Lampião parecia estar garantida. As botijas de ouro de seu Eusênio estavam finalmente de volta às mãos do cangaceiro, e o coronel, com sua honra desfeita, agora carregava a marca da derrota. Mas, como sempre no sertão, a vitória nunca é gratuita. Sempre há um preço a ser pago, e Lampião sabia disso como ninguém. O sertão, que antes parecia calmo e distante, agora respirava a tensão da guerra. Cada passo de Lampião parecia fazer a terra tremer, e os ventos do sertão não sussurravam mais só sobre o cangaço. Eles traziam consigo o peso de uma batalha que, mesmo vencida, deixava marcas profundas no chão seco e rachado. Lampião, enquanto segurava as botijas de ouro, olhava para elas com um sentimento misto de satisfação e solidão. O ouro representava poder, sim, mas também trazia consigo uma maldição. O tesouro de seu Eusênio, embora valioso, já havia sido o responsável pela morte do próprio homem que o possuía. E agora ele estava nas mãos de Lampião, o que significava que a maldição continuaria. Dizem que o ouro é a chave para a fortuna, mas no sertão o que o ouro realmente abre é um buraco sem fundo, pensava Lampião, com seus olhos fixos nas botijas. Ele sabia que, a partir daquele momento, a guerra no sertão não teria mais fim. Seus inimigos, que estavam à sombra da derrota, só cresceriam e o nome de Lampião se tornaria ainda mais temido e odiado. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que a vitória tinha um sabor amargo. O coronel, com sua derrota, não seria mais uma ameaça, mas sua queda representava mais do que apenas uma vitória. O sertão, com sua dureza, com seus corações endurecidos, nunca teria paz. E Lampião sabia disso. Ele era o rei. Mas ser o rei do cangaço não significava ter um reinado tranquilo. Significava viver na guerra constante, na luta pela sobrevivência, onde cada vitória exigia um sacrifício. O bando de Lampião, mesmo vitorioso, sentia o peso das perdas.
Alguns cangaceiros já haviam caído no fogo cruzado da batalha, e o silêncio da noite, que normalmente seria um alívio, agora trazia consigo o lamento de quem já havia sido marcado pelo sertão. Lampião, com sua bravura e frieza, sabia que a guerra nunca acaba. A cada ação, a cada decisão, ele estava mais perto de ser imortalizado, mas também mais próximo de cair. O sertão era assim, uma terra que alimenta lendas e apaga vidas. E Lampião, o rei do cangaço, era parte dessa força bruta, que não escolhe lado, que não tem piedade. As botijas de ouro reluziam sob a luz da lua cheia, como um espelho da sua própria jornada. E enquanto o vento passava sibilando entre as pedras e o silêncio, Lampião sabia que mais batalhas, mais mortes e mais vinganças viriam, e ele estaria pronto. No sertão, cada passo dado por Lampião era um estrondo de história sendo escrita. Mas quem sabe o preço de um tesouro como as botijas de ouro? O eco das balas e da vingança nunca para de reverberar nas pedras do sertão. A vitória de Lampião com as botijas de ouro agora sob seu comando não foi apenas uma conquista para o cangaço. Era um lembrete claro de que, no sertão, o poder nunca fica quieto por muito tempo. Lampião sabia que sua lenda se expandia a cada dia, mas, ao mesmo tempo, o peso de carregar essas botijas estava se tornando cada vez mais insuportável. Ele olhava para elas, brilhando ao luar, e o ouro, que sempre prometeu riqueza e poder, agora parecia mais uma maldição do que um prêmio. O que ele ganhava, no fundo, não eram apenas bens materiais, mas mais inimigos, mais caça à sua cabeça. E isso, para Lampião, não era um fardo fácil de carregar. O sertão tinha seus próprios jeitos de cobrar. E o que Lampião não sabia era que, ao tomar para si o ouro de seu Eusênio, ele havia acirrado ainda mais a batalha entre ele e os coronéis que o odiavam. Eles viam Lampião como um demônio que espalhava o terror. Mas o rei do cangaço, com seu bando, não temia nada. Aquelas botijas em suas mãos representavam o ápice de sua guerra, mas também a razão para que o fogo da perseguição queimasse cada vez mais forte. Cada coronel e cada homem da cidade que pensava ter uma oportunidade contra Lampião agora tinha um motivo a mais para agir: o desejo de recuperar as botijas de ouro e se vingar. Mas o que eles não entendiam era que, no sertão, o ouro nunca trazia a felicidade. Ele trazia apenas mais sangue. E quem tentasse arrancar esse poder de Lampião cedo ou tarde, teria que enfrentar o peso de sua fúria. O bando seguiu com Lampião por entre os campos secos e as serras, mas a sensação de que estavam sendo observados não saía de suas mentes. Os homens sabiam que a calmaria era uma ilusão. Logo, o próximo confronto viria. As notícias sobre as botijas haviam se espalhado rapidamente, e com elas, uma caçada implacável começou. Lampião, com a astúcia de sempre, manteve-se alerta, mas sabia que o sertão não perdoava e que, mesmo sendo o homem mais temido, ele também era vulnerável. As botijas eram, para ele, uma lembrança de que o mundo do cangaço não era feito de conquistas fáceis, mas de desafios constantes e sacrifícios infinitos. A cada dia que passava, ele sentia a pressão aumentar e sabia que logo mais haveria outra batalha. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, Lampião não estava atrás apenas do ouro. Ele estava atrás de algo mais profundo: o respeito de quem o temia. A garantia de que, enquanto vivesse, ele seria lembrado como o homem que jamais se curvou. E assim, com as botijas de ouro nas mãos e o destino de toda a região à sua porta, Lampião cavalgava pelo sertão, ciente de que, no fim das contas, o ouro poderia ser o menor dos seus problemas. No sertão, ninguém foge da sua história, que a lenda de Lampião estava mais viva do que nunca. Cada confronto, cada morte e até o som das botijas de ouro eram um lembrete de que, onde o cangaço pisa, a terra arde e o fogo nunca se apaga. Lampião olhava para o horizonte, onde o sol começava a se esconder atrás das serras, e o vento, sempre quente e seco, soprava em seu rosto. Mas o que ele realmente sentia era o peso das escolhas que havia feito. O ouro, que agora reluzia sob a lua como um símbolo de sua vitória, trazia mais problemas do que ele imaginava. Ele sabia que a lenda que ele construíra não poderia ser desfeita.
mas também sabia que a cada passo que dava, a sombra da morte o seguia mais de perto. O sertão estava em constante ebulição, e a cada movimento que Lampião fazia, novos inimigos surgiam no caminho. Os coronéis, ressentidos e enraivecidos com sua ousadia, começaram a se unir contra o rei do cangaço. Cada um deles com a esperança de que, se pudessem retomar as botijas de ouro, talvez pudessem derrubar a figura lendária de Lampião. Mas o rei do cangaço não estava preocupado com isso. Ele sabia que o que os coronéis queriam não era apenas o ouro, mas o poder que ele representava. E esse, Lampião não entregaria nunca. O bando de Lampião, com sua fé inabalável no líder, seguia sem hesitar. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo quando o cansaço e a saudade apertavam, eles sabiam que tinham uma missão: manter o poder e imortalizar o nome de Lampião para sempre. As botijas de ouro eram um símbolo, mas o que realmente importava era a história que ele estava escrevendo no sertão. Enquanto o bando viajava, os rumores de sua última vitória se espalhavam como fogo em palha seca. O coronel, derrotado e humilhado, não era mais o problema. O verdadeiro desafio agora era manter o controle sobre o sertão, onde a guerra nunca terminava e o cangaço era a única lei. Lampião, em sua mente afiada e estratégica, sabia que a luta pela liberdade e pelo poder nunca teria fim. Ele sempre estaria sendo caçado, sempre enfrentando novos inimigos. Mas isso não o assustava. Naquela noite, ao redor da fogueira, o silêncio era quebrado apenas pelo estalo das chamas e o som dos risos dos cangaceiros. Todos sabiam que a guerra continuava, mas por agora estavam seguros. Lampião observava as estrelas, sentindo a pesada responsabilidade de ser o líder. Não havia descanso para um homem como ele. A qualquer momento, o próximo confronto poderia vir e ele estaria pronto. Mas para cada batalha vencida, havia um preço. E Lampião sabia que o preço que ele pagava por ser o rei do cangaço era alto demais para qualquer um. O cansaço se acumulava e o peso da responsabilidade se tornava mais forte. Ele sabia que não poderia ser derrotado, mas também sabia que, no sertão, quem vence uma guerra também paga o preço por ela. Com as botijas de ouro de seu Eusênio agora completamente em suas mãos, Lampião sentiu que o fogo dentro dele se reacendia. Ele nunca se cansaria de lutar, porque para ele, a verdadeira batalha não era sobre o ouro, mas sobre o legado que ele deixaria para os que viessem depois. E como o fogo que nunca se apaga, a chama de Lampião continuaria a arder até o fim dos tempos. O sertão, como o próprio nome diz, nunca cessa de cantar suas histórias. Lampião sabia disso, sabia que o sertão não deixa que quem realmente faz história seja esquecido. Mesmo nos últimos dias de sua jornada, ele sabia que sua lenda nunca morreria. O tempo passava, mas o sertão não mudava. A cada passo de Lampião, as pedras pareciam sussurrar seu nome. Seu bando, leal e feroz como ele, continuava marchando pelas terras áridas, agora mais fortes, mais unidos, mas também mais cautelosos. A vitória havia sido alcançada, mas a paz, essa nunca chegava. Não no sertão e muito menos no mundo de Lampião. O ouro de seu Eusênio, com todo o seu peso e brilho, já não era mais o foco da guerra, mas um lembrete da grandeza e da solidão, que vem com o poder. A cada passo que Lampião dava, os inimigos se multiplicavam. A cada cavalo que troteava pela seca, mais coronéis e jagunços se armavam para enfrentá-lo. Mas Lampião não temia nada. Ele sabia que a verdadeira batalha nunca seria sobre ouro, nunca seria sobre posses. Era sobre o respeito, sobre a honra que ele conquistava com cada ação, com cada movimento. E como um trovão que se cala antes de explodir, Lampião estava prestes a se tornar uma lenda imortal. Ele já sabia disso. O sertão, com suas pedras quentes e céu infinito, guardaria para sempre a história de seu nome. E as botijas de ouro seriam lembradas como a faísca que incendiou sua grandeza. Porque no sertão, as lendas nunca morrem. Enquanto o bando caminhava em silêncio, o sol estava prestes a se esconder no horizonte. O céu, como uma tela infinita, coloria-se de tons alaranjados e vermelhos. E por um momento, Lampião parou.
Olhou para os amigos que estavam ao seu lado. Os olhos dos cangaceiros refletindo a mesma luta, o mesmo sofrimento. E naquele olhar, ele soube que a luta não era em vão. O sertão sempre foi um lugar onde o passado, o presente e o futuro se encontram em um único momento, onde os homens se tornam lendas e as lendas imortais. E Lampião sabia que, apesar de tudo o que passara, apesar de todas as batalhas que ele ainda enfrentaria, ele já era parte dessa história. Ali, entre as pedras secas e o calor intenso do sertão, Lampião não era mais apenas um homem. Ele era a lenda viva que, com coragem e sangue, deixava sua marca no mundo. O eco de suas ações, de sua bravura, nunca deixaria o sertão em paz, e ele, o rei do cangaço, seria lembrado para sempre. A última batalha já tinha sido travada, e o nome de Lampião ecoava no vento do sertão. Mas sua história, essa, nunca teria fim. Ele estava imortalizado como o sertão que nunca muda, como o fogo que não apaga.